A Bíblia está repleta de imagens, símbolos, formas poéticas, históricas e também proféticas. Mas em tudo isso e muito mais, como compreendê-la? Tendo em conta que ela não foi escrita com o objetivo de enaltecer o ser humano ou com o objetivo de diminuir a pessoa do ser humano, mas sim de uma forma de redenção, de explicar de onde viemos, para onde vamos e o que estamos aqui a fazer, precisamos do autor, do verdadeiro autor da Bíblia. Quem é esse? O Espírito Santo. O trio divino. Juntos, eles podem nos mostrar como compreender a Bíblia, como compreender essas imagens, símbolos, profecias, sem unicamente excluir uma passagem, sem unicamente dar um outro sentido que não tem nada a ver com a Bíblia. Vimos na lição passada que existem textos bastante difíceis de compreender. Se nós não buscarmos o Espírito Santo para ajudar-nos na compreensão, fica muitas coisas por compreender e podemos tornar um texto em pretexto, ou seja, dá um significado que não tem nada a ver. E na lição número 10, parece que temos mais uns probleminhas para poder responder. Eu, como um estudioso da Palavra de Deus, creio que não é fácil e tem textos bastante difíceis de compreender. Creio que para ti deve ser a mesma coisa. Então, vamos juntos estudar a lição desta semana da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, a Bíblia não tem religião. A Bíblia é o centro da redenção humana. Vamos juntos? A lição número 10 da Escola Sabatina de Adventista do Sétimo Dia, ou dos Adventistas do Sétimo Dia, diz-nos assim: as chamas do inferno. E tem um texto bastante importante para examinarmos as Escrituras, que está ali no livro de 1 Tessalonicenses 5:21, que nos diz, uma tradução do Novo Mundo: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. E tendo em conta que estamos falando da imortalidade da alma, ou será que a alma é imortal ou é mortal? E já vimos isso tudo nas lições passadas. Mas nos diz aqui as chamas do inferno. Será que existe realmente chamas do inferno? Como compreender esses temas? Olhem só, no século II depois de Cristo, escritos apócrifos descreveram torturas proporcionais para ímpios na aniquilação final. O que são escritos apócrifos? São aqueles textos, ou melhor dizendo, são aqueles livros que não entraram na Bíblia, que não fizeram parte do canone sagrado. E mais adiante, no século II ainda, pensadores cristãos defenderam que os salvos poderiam, de alguma forma, intervir em favor dos ímpios que estão sendo aniquilados. Ou melhor dizendo, que quando alguém morre, uns vão para o céu, outros ficam no purgatório e outros ficam já no inferno queimando. E é aqueles que estão no purgatório poderão de alguma forma ser retirados dali, e aqueles que estão no inferno ser de alguma forma retirados também. Mas que a Bíblia diz em relação a isso? E ainda neste século, alguns outros, não é, com as suas filosofias platônicas, entre outros mais, interferiu que os ímpios também deveriam viver eternamente. Um outro, mas ainda no século IV depois de Cristo, Agostinho sintetizou a doutrina do inferno de maneira já parecida como a conhecemos hoje. Bem, como surgiu essas crenças?
Você lembra daquele texto que Deus disse, lá em Gênesis capítulo 2, no dia em que desse fruto comerdes, certamente morrereis. No capítulo 3, quando a Eva se afastou do marido, do Adão, ela ouviu uma outra voz que soava melodiosamente no jardim que dizia, certamente não morrereis. Lembram desse texto? Exatamente. Foi ali que a mortalidade da alma para os seres humanos começou. E o inimigo fez questão de passar este pensamento para todos que acreditam nessa possibilidade de existir uma possibilidade, melhor dizendo, uma segunda oportunidade para aqueles que descem a sepultura sem terem aceito Deus, sem terem vivido uma vida conforme a vontade de Deus aqui nesta terra, vivos. Bem, quem crê em mim, diz Cristo, tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Queridos, vermes imortais, o que é isso? Será que existe vermes imortais? Alguns tentam usar Marcos 9, 42 a 48 para descrever um certo tormento eterno para as almas dos ímpios. As perguntas que agora vou elaborar vão nos ajudar a compreender um pouco sobre esta questão. Se realmente existem vermes no inferno, ou vermes que nunca queimam. Está ali no inferno, mas não queimam. Bem, iremos para o céu de alguma forma quando descemos a sepultura? Ou iremos para o céu sem um dos membros? Bem, se apenas a alma vai para o inferno, o que o verme está comendo? Já pensaram nisso? Se o texto de Marcos 9, 40 a 48 diz que existe, literalmente, um inferno em que existe ali vermes comendo as almas, espera aí. Se quando morremos vamos para o inferno apenas em almas, como é que verme come almas? Se almas para alguns é um espírito, será que também verme é um espírito e está comendo almas? Uma outra questão para nós refletirmos. O verme possui também uma alma imortal? Afinal, o corpo dele não iria para o inferno? O verme come a carne que está queimando no fogo? Como é possível estas coisas? Bem, queridos, Jesus está citando Isaías 66, verso 42. Melhor dizendo, verso 24. Um texto que descreve o estado dos corpos dos que morreram no juízo final. Jesus não está falando sobre um tormento eterno. Mas nós precisamos buscar orientação no Espírito Santo para podermos compreender esse texto sem aniquilar uma única passagem da Bíblia. O destino eterno dos justos e dos ímpios é descrito em nítido contraste com um com o outro. O primeiro grupo recebe a vida eterna, enquanto o outro grupo experimentará o doloroso juízo divino de condenação e será totalmente aniquilado. Não ficará ali queimando, enquanto os justos no céu estão gozando a sua eternidade e vendo para o inferno os seus entes queridos queimando. Não faz sentido. Não dá para gozar a eternidade, ao mesmo tempo estamos a ver os outros na agonia. Mas que Deus é esse que está no céu, gozando a sua felicidade com os outros, ao mesmo tempo vendo os ímpios queimando eternamente? Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus, nem quero servi-lo. O primeiro grupo recebe a vida eterna, enquanto o outro experimenta, ou melhor dizendo, experimentará um tormento para todo sempre. Que sempre é esse? Vocês lembram do fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra? É um fogo eterno. Aniquilou eternamente. Mas parece que alguns compreendem mal esse texto.
O fogo eterno consome eternamente algo, mas o que é queimado eternamente nunca mais fica a queimar. Nunca mais fica a queimar. Como compreender esses textos sem aniquilar os escritos da Bíblia? Então, a lição desta semana contradiz o ensino antibíblico da imortalidade natural da alma. Com base na primeira mentira, de que a desobediência não traria a morte, conforme o relato do capítulo 3 de Gênesis, mas o engano que é construído quando você morre é apenas o seu corpo que está morto, não o seu espírito. Assim, se o ser humano tem uma alma ou um espírito imortal, um pecador condenado será eternamente punido por Deus no torturante fogo do inferno. Bem, essa visão terrivelmente negativa retrata Deus como um monstro e um tirano. E como eu já tinha dito, eu não quero esse Deus para mim, nem quero servi-lo. Outro conceito fabricado e muito popular engana as pessoas, dando-lhes a falsa esperança de passar por um processo de purificação e aperfeiçoamento após a morte, que culmina com o resgate e a garantia da eternidade no paraíso. Essa mentira remove a responsabilidade pela ação pessoal nesta vida. Por isso, ainda que, dizia a parábola que Cristo narrou no capítulo de Lucas, que nos diz que o pai Abraão envia alguns dos mortos para avisar os meus irmãos para não virem a este lugar. E o pai Abraão disse para eles, para ele neste caso, para o rico, olha, ainda que o morto ressuscite, eles não crerão. Lázaro ressuscitou e os líderes judaicos não creram nele. Vamos estudar mais um pouquinho? 3 pontos importantes sobre o fogo do inferno que devemos ter em mente. Visão tradicionalista. Fogo do inferno que atormenta para sempre e sem cessar. O inferno existe como lugar real, em algum lugar do submundo onde o fogo real atormenta as almas de mortais para sempre. De acordo com essa visão, o sofrimento consciente dos ímpios vem logo após a morte e dura para toda a eternidade. E a Bíblia simplesmente rejeita esse pensamento. Outra visão, condicionalista ou aniquilacionista. O lago do fogo consome de forma irreversível e total os ímpios, os anjos maus e o diabo no juízo final. Os seres humanos não são inerentemente imortais e não possuem almas imortais. Como pecadores, eles estão condenados à morte eterna, a menos que aceitem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal enquanto estão vivos. A imortalidade está condicionada ao recebimento da graça de Deus e ao exercício da fé em Jesus unicamente. O inferno não é um lugar para onde as almas ou espíritos ímpios vão imediatamente após a morte, mas é entendido como um lago de fogo no qual os ímpios serão futuramente totalmente consumidos ao final da história humana, conforme Malaquias 4:1, Mateus 25:41, 2 de Tessalonicenses 2, aliás, capítulo 1, versos 6 a 10, temos o texto bastante conhecido como Apocalipse 20, verso 9, 10, 14 e 15. Queridos, esse fogo preparado para o diabo e os anjos caídos os aniquilará, bem como os ímpios, no juízo final ou executivo. Os feitos do fogo são definitivos.
não para manter a alma queimando. Ninguém pode apagar as chamas enquanto elas fazem seu trabalho. O fogo tem resultados eternos e cumprirá seu propósito. A destruição do mal, do pecado, da morte, dos ímpios, dos anjos rebeldes e do próprio Satanás. O resultado é descrito como a segunda morte, da qual não há redenção ou escapatória. A segunda morte é a erradicação total do mal. Tem uma ainda terceira visão, que é restauracionista ou universalista. Esta última análise, o fogo do inferno purifica e salva a todos. Universalistas afirmam que todas as pessoas serão finalmente salvas, incluindo os ímpios, os anjos maus e o próprio Satanás, porque o fogo do inferno os purificará. Esse entendimento é baseado no reconhecimento de que após a morte, a alma imortal dos ímpios não pode ir imediatamente para o céu, mas sofrerá no fogo do juízo divino. Esse mesmo fogo os limpará gradualmente e então, em algum momento futuro, o momento exato dependerá da resposta do indivíduo a esse processo de purificação, todos serão finalmente salvos. Bem, para uma avaliação dessas três visões diferentes, a Bíblia simplesmente defende a segunda opção, que tanto o pecado, como o ímpio, como anjos maus e o próprio Satanás, no juízo final, todos serão aniquilados. Quando a chama consumir tudo, ela apagará, purificando também a terra, e não existirá nenhum pecado, nem ímpio queimando eternamente. Existem algumas expressões bíblicas difíceis relativas à doutrina do inferno, que precisam ser bem explicadas. E como vimos, o verme ou a larva nunca morrerá, conforme Isaías 66, verso 24. Como devemos entender a frase bíblica? O seu, ou melhor dizendo, dos ímpios mortos, verme, nunca morrerá. Ou seja, o verme deles nunca morrerá. O que é isso? No contexto de Isaías 65 e 66, os ímpios são aqueles que não servem ao Senhor e que se rebelaram contra Ele. Podem ver, por exemplo, Isaías 66, verso 3. E que finalmente serão mortos da parte do Senhor. Efésios 16. Primeiro, a descrição é física. Não se trata de espíritos ou de almas. Mas sim, quando a Bíblia fala de alma, a alma que peca essa morrerá, está falando do corpo, do espírito, ou seja, um ser humano, um ser completo. E depois, as larvas não atacam as almas ou espíritos imateriais daquele falecido. Em segundo lugar, em nenhum lugar o texto bíblico pressupõe que esses vermes sejam dotados de imortalidade. Os vermes não recebem um dom da vida eterna. Nenhum milagre divino é realizado neles. Um terceiro aspecto, essa imagem de vermes que comem os cadáveres dos ímpios é uma metáfora do mesmo tipo daquela que retrata o fogo que não será apagado. Bem, nem o fogo se apagará. Verso 24 do capítulo 66 de Isaías. Como compreender isso? Eles sairão e viverão. Aliás, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Extinguir um incêndio é apagá-lo, certo? Todos concordam comigo? Evitar que queime ou detê-lo antes que cumpra a sua tarefa. Então, assim, por extensão, um fogo que não se apagará significa que o fogo não se extinguirá. Porque
não há poder que o impeça de alcançar o que o fogo naturalmente consegue, ou seja, a destruição total. O fogo não pode ser resistido ou detido. Assim, o significado das imagens é transparente. Esses mortos não têm chance de estar vivos novamente. O juízo sobre esses ímpios é final. E isso significa que o julgamento divino de destruição não será interrompido até que se cumpra a consumação completa. Não há como escapar dessa morte final. Ninguém pode resgatar os ímpios desse final horrível. Nenhum ou nenhuma reversão é possível. Não há uma volta a dar. O juízo é definitivo e a destruição é completa. Não será interrompido até que os corpos morram. Assim, o destino final dos ímpios é irrevogável e permanente. Como significa, a melhor dizendo, como se configura, parece representar a aniquilação em vez do tormento eterno. Ou seja, uma vez que a palha é queimada, não resta mais nada para o fogo consumir. Assim como a lenha é queimada, só resta a cinza. Simplesmente, não resta mais lenha, apenas cinza. O profeta Isaías explica a destruição final e total de Edom e a descreve com os termos familiares de um fogo que o consumirá. O fogo queima noite e dia, não se apagará. A sua fumaça subirá para sempre e assim se transformará em piche ardente. Essa imagem é posteriormente tomada e aplicada claramente em Apocalipse 14 e Apocalipse 20. Passagens cheias de simbolismo. A linguagem metafórica e aponta para a sentença divina de destruição irreversível e total. Da mesma forma, Ezequiel declara: assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Queridos, é bem claro. Fogo entendido como juízo divino implica que o efeito de tal fogo é eterno. O efeito, ou seja, não existirá mais nada por diante. E para o mal não terá mais retorno. O destino do mal estará sob o controle de Deus por toda a eternidade. Nunca ocorrerá uma segunda vez. Está eternamente derrotado e não existirá mais. Sua aniquilação é total. Deus não manterá milagrosamente um fogo eterno de modo algum. E depois, os ímpios, os anjos caídos e o próprio Satanás serão punidos eternamente. Queridos, a morte, a segunda morte, ela não deixa vestígios, porque é o próprio fogo que consome os ímpios purificará a terra. Mas a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão é a seguinte: o que tenho eu aprendido com o juízo final? O que tenho aprendido com essas imagens? Se Deus hoje me chamar, estarei pronto para dizer-me aqui? A minha vida está pronta para que Deus possa, assim de alguma forma, fazer-me descansar da minha labuta, como descreve o Apocalipse, que as suas obras assim os sigam, que Deus possa dirigir a tua vida e abençoar-te. E a última questão: podemos escapar do fogo do inferno? Se sim, como posso fazer? Há algum remédio?